assim ontem, estou assim hoje e amanhã estarei. Eu não sei como é que chama isso no português, vivendo, né? Tem é gerúndio, tá no gerúndio, é? Gerúndio, dá o sentido de continuidade, é isso? Olha aí, tá vendo? Português aí, mais ou menos, né? Ou seja, queridos, muitos vêm, muitos vão, muitos chegam e permanecem, outros não. Porém, nós sabemos que existe um ditado que nadou, mas morreu na praia. Do que adianta o cara, o que é nadar e morrer na praia? É o cara estar ali na praia, se afogando, um exemplo, mas ele se esforça tanto, ele nada, para que ele está nadando? Para ele não morrer afogado, sim ou não? Mas aí, tipo, quando ele chega na praia, ele morreu. Será que, talvez vai ser o que vai acontecer com o Corinthians agora no Paulista, né? Vai nadar e morrer na praia, será? Pegando aí o doutor Renato ali, né? Eita! Se esforçou tanto para não morrer, aí beleza, saiu da água, mas o esforço foi tão grande, que aí quando chegou na praia, ali, ele morreu, não aguentou. Então, no nosso caso em questão com Cristo, nós estamos nadando, ou seja, nos esforçando para não morrer no mundo, mas para viver em Deus. Então, como fazer para não morrer na praia? É você viver em liberdade. Porém, nem todos conseguem. Ou seja, por que as pessoas no mundo estão sofrendo? Por que as pessoas no mundo estão presas? A primeira coisa, porque elas não decidem. Porque não decidem sair do mundo. Porque não tomam a decisão. Outros tomam a decisão, eles se convertem, mas se desviam. Por que eles tomam a decisão, eles se convertem, mas se desviam? Sabe por quê? Porque eles decidiram, mas eles não se esforçaram para permanecer. Eles não se esforçaram. Porém, tem alguns que tomam a decisão, eles se convertem, eles se esforçam, mas por um tempo. Mas depois de tanto tempo, se esforçando, vivendo em liberdade, de novo voltam ao jugo da escravidão. Por quê? Porque não vigiam. Então, muitos, eles decidem, eles se esforçam, mas não vigiam. Por isso permanecem um tempo na igreja e se desviam. Então, a questão aqui, como viver em liberdade? Como que eu vou viver em liberdade? Quem é livre aqui em Cristo, querido? Quem é livre? Diga aleluias. Você é livre em Cristo, nunca perca a alegria da tua salvação. Sempre esteja alegre, animado, fervoroso com a tua salvação acima de tudo. Sempre tenha na sua frente bem nítida a tua salvação. No dia que a nitidez não for o bastante, ou no dia que o brilho da tua salvação, do entendimento for diminuindo, você estará correndo grandes riscos de se desviar, de perder a salvação. É por isso que você tem que estar sempre fervoroso, sempre radiante, sempre brilhante, ok? Em relação à tua salvação, e que é o que? O resultado da tua liberdade. Porque você foi salvo, você foi livre, porque você foi livre, você foi salvo, vice-versa. Mas a questão é, nós precisamos viver em liberdade. Porém, para isso, porque nem todos conseguem,
Nem todos conseguem. Eu recebi no meu gabinete, alguns dias, uma pessoa não crente desviada, né? Desviada. Ela tentou várias vezes, mas ainda não permaneceu. Ela vem e volta, vem e volta. Ela não consegue viver em liberdade. E eu digo para você, é muito ruim a pessoa estar presa a alguma coisa, e pior ainda é quando essa prisão, ela se intensifica, e ela leva você a fazer coisas, ou ela te ameaça a fazer coisas trágicas, com a tua própria vida, ou com a vida de outras pessoas, ou seja, pessoas presas. Mas aqueles que são livres, valorizem a sua liberdade, valorizem a sua liberdade, não deslizem, não vacilem, não olhem para a direita ou para a esquerda, permaneçam firmes, permaneçam alinhados. O nosso comprometimento é com o Senhor, o nosso destino é o céu. Logo, logo, tudo isso aqui vai passar. Logo, logo, essa realidade tem que estar sempre diante de você. Logo, logo, tudo isso vai passar. Tudo isso. Nada disso vai existir. Então, o mais importante é permanecer alinhado, focado na liberdade. E ali, aconselhando aquela pessoa, eu falei essas coisas aqui para ela. Que aqui são 3 coisas, como viver em liberdade. 3 coisas para viver em liberdade. Eu preciso dessas 3 coisas para viver em liberdade. Que é o quê? A primeira coisa que eu disse para ela: olha, você precisa decidir sair de onde você está. Você precisa tomar a decisão. E tomar a decisão, ela só vem depois que eu reconheço a necessidade de sair dali. Quando eu percebo a necessidade, então eu vejo, eu preciso. Porém, muita gente olha a sua vida, muita gente olha tal situação da sua vida, ela reconhece, ela entende, eu preciso fazer isso. Eu tenho que fazer isso, existe essa necessidade. Ela vê a necessidade, ela enxerga, porém, ela não decide. Ela não decide. Quantos de nós, antes no mundo, abrimos os olhos para a nossa real necessidade de mudança, de conversão, de receber perdão de Deus, de não viver mais no mundo, mas nós já reconhecemos a necessidade que a gente tinha de sair do mundo e vir para Deus. Quantos aqui passaram um bom tempo sabendo que tinha que tomar a decisão, mas não tomava? Levanta a mão. Quantos aqui? Muitos de nós, a grande maioria. Então assim, quando eu reconheço que eu preciso, então eu tenho que tomar a decisão. É o primeiro passo, tomar a decisão. Porém, na medida em que eu me lembro e eu sei que eu tenho que tomar a decisão, e até eu dou um passo em direção à decisão, e aqui agora caminhar com Cristo, aí vem o quê? Eu não vou conseguir. Aí vem esse pensamento, eu não vou conseguir. Quantos aqui, antes de se converter, pensavam nisso? Não, eu não vou me converter porque eu vou me desviar. Quantos aqui? Aqui. Ou quantos converteram e ainda ficaram pensando, mas, meu Deus, eu não vou aguentar. Quantos aqui? Muitos. Então o que acontece? Vem o pensamento de que, não, eu não vou tomar a decisão porque eu não vou conseguir. Mas aí é onde entra a questão de caráter, aí é onde entra a questão de seriedade em relação à vida ou morte, porque são essas coisas que unidas, elas me impulsionam a tomar a decisão e ao quê? A me esforçar para permanecer na decisão, porque eu preciso. É aí onde entra o segundo passo,
Ou seja, eu decido e depois da decisão vem o quê? O esforço. O esforço. Que é o quê? Quando eu estou no mundo, repetindo. Quando eu estou no mundo, eu entendo a minha real necessidade, que eu tenho que me converter, que eu tenho que me achegar a Cristo. Ou seja, que eu tenho que tomar decisão. A partir do momento que eu tomo a decisão, vem o quê? O esforço de permanecer naquela decisão. É a mesma questão, eu usei o exemplo para essa pessoa, do seguinte, você está em casa e de repente vou dar o exemplo de uma televisão. A tua televisão queima, está na época da Copa do Mundo e tudo mais, não sei, né? E ali você está muito apertado financeiramente. E ali você sabe que tem um crédito lá na loja tal, você pode comprar lá em 10 vezes. E aí você decide, você primeiro identifica a necessidade, eu preciso. Aí depois você vai o quê? Tomar a decisão de adquirir. Mas quando tu chega na loja, um exemplo, está lá, R$3.000 a televisão. R$3.000 a televisão, tu não tem nem um centavo, mas o cara confia em ti e ele vai te vender em 10 vezes de 300. E aí você sabe que você está muito apertado, mas porque você quer, e porque você é homem ou mulher de palavra, você decide, não, eu vou comprar e eu vou me esforçar todo mês para economizar, para ganhar um dinheiro extra, e eu vou pagar essa prestação, eu vou fazer isso. Então, você vai, reconheceu a necessidade, tomou a decisão de comprar, e ali tu levou a televisão para casa, o carnê está lá com 10 prestações de 300. Então, daqui a 30 dias, você vai se esforçar para juntar R$300 para pagar a prestação. Se você, de fato, quer continuar com aquela televisão, o que você vai fazer? Durante 30 dias, tu vai fazer isso aqui, para que você consiga o dinheiro. E você consegue quando você se esforça. Você consegue quando você se esforça. Sim ou não? Você consegue. Você se esforçou durante 30 dias, foi lá e pagou a primeira. Ufa, paguei a primeira. Obrigado, Senhor. Só que tem mais 9. O que vai acontecer? Durante os próximos 9 meses, você vai ter que se esforçar o mesmo tanto que você se esforçou no primeiro. Para que durante os 9 meses, no final de cada mês, você vá lá com os R$300 e pague aquela televisão, se você quiser ela mesmo. Assim acontece com a nossa vida com Cristo. Quando você reconhece a sua necessidade de salvação, automaticamente você entende que tem que tomar a decisão. Mas você pensa, não, mas eu não vou conseguir. É igual o cara do exemplo da televisão, lembra do exemplo. Não, mas eu não estou apertado, eu não posso e tal. Não, mas eu preciso, eu vou me esforçar e Deus vai me ajudar. Então, quando você toma a decisão, levantou a mão, um exemplo, no dia que você se converteu. Então, do dia que você se converteu, meu amigo, a partir dali, você vai ter que se esforçar todo dia, assim como você se esforçaria para pagar a prestação, todos os meses, para ficar com a televisão, você vai ter que se esforçar todos os dias, para poder ficar com Cristo, para poder ficar com a salvação. Primeiro vem a decisão, depois vem o esforço. E nessa questão do esforço, é onde entra uma coisa interessante. Presta atenção. A gente pensa assim, eu não consigo porque o pecado é mais forte do que eu não vou conseguir porque as tentações são muitas, são diversas, e de fato, como eu já falei aqui uma vez, ou várias vezes, queridos, nós não temos força para vencer o pecado. Homem nenhum, ser humano nenhum, nem antes de nós,
nem durante a nossa geração, e nem nascerá um homem, um ser humano, capaz de vencer o pecado. Oxente, pastor, como assim? É verdade. Foi por isso que Cristo veio. Foi por isso que Deus enviou o seu Filho. Porque o que aconteceu? Deus encarnou. Deus, ele veio, Jesus nasceu, é o Deus encarnado, e Jesus viveu os seus 33 anos, como homem, e ele não pecou. Ele venceu o pecado. E tipo assim, Jesus não venceu o pecado ontem e hoje pecou. Ele não venceu o pecado amanhã e depois da manhã pecou. Não! Jesus, ele venceu o pecado literalmente. Como? O pecado nunca tocou Jesus. Jesus nunca pecou em nada, nem em pensamento. É literal, ele não pecou. Ele não, 100% ele não pecou. Então, Jesus foi o único ser humano, Deus, único ser humano Deus, que em carne ele não pecou, ele venceu o pecado. Por que a pessoa tem que aceitar Jesus? Porque a partir do momento que a pessoa aceita Jesus, Jesus entra nela através do Espírito Santo, e agora essa pessoa vai ter força contra o pecado. Jesus dentro dela vencerá o pecado. É Jesus dentro de nós vencendo o pecado por nós. É Jesus dentro de nós nos libertando do pecado entranhado na nossa carne. Sem Jesus não há esperança. Sem Jesus o pecado ele nos vence constantemente, mas em Jesus tudo é diferente. Mas a questão é esforço e força. Diga assim, esforço e força. Preste atenção, o que é isso? Esforço é a nossa parte, força é a parte de Deus. Nós nos esforçamos para vencer o pecado, mas quem vence o pecado é Cristo por nós, porque nós não temos força contra o pecado. Como assim, pastor? A questão é, você está lá com o seu filho, está crescendo, pequenininho, né? E aí de repente, você quer ensinar algo para ele, e você diz assim, meu filho, pega isso ali para mim. Só que você sabe que é pesado demais, que não vai dar para ele trazer aquilo para você. Mas você diz, traz para mim. Aí ele olha para você, sim papai, sim, sai correndo. Aí ele pega e ele e tenta arrastar e não consegue e tal. Ah papai, está pesado demais e não sei o que. E você só olhando. E ele, ai, eu não consigo e tal. Aí você vai lá e ajuda ele a trazer. E aí ele traz até você com a tua força. Mas ele se esforçou. A força não foi a dele, foi a tua. Mas a parte dele foi o esforço. Quem está entendendo? Nós não temos força para vencer o pecado. É Jesus que tem. Mas ele nos manda nos esforçar. O esforço é o que? A resistência. É isso. O esforço é a resistência. O pecado vem, Deus está vendo. Jesus dentro de nós está vendo o pecado que é mais forte do que nós. Mas ele está ali igual o Pai. E igual o Pai diz, traz aqui, Jesus diz, esforça-te, resista. Quando você diz não para o pecado e continua dizendo não para o pecado, Jesus vai lá e te ajuda. Ele vai lá e vence por você. Quando você se esforça, você está resistindo. E quando você resiste, Deus vem e Ele vence por você. Esse é o processo de vencimento, se é que eu posso dizer assim,
do pecado constantemente na nossa vida. E é isso que acontece no mundo espiritual. O pecado vem diante de você e diante de mim. Sem Jesus, nós somos facilmente levados, sim ou não? Mas com Jesus, nós resistimos, nós nos esforçamos, e Ele vem com a sua força e vence por nós, nos livrando do pecado. Então, decisão. Quando eu decido, depois quando eu me esforço, então eu sou livre. Eu sou livre. Eu vou andar em liberdade diante dessa decisão e desse esforço. Só que tem uma terceira coisa. Quando eu decido seguir a Cristo, me entregando a Ele, automaticamente eu vou continuar a minha vida. Porém, o pecado vai bater na porta todos os dias. Então, o que cabe a mim? Me esforçar, resistir ao pecado. E Jesus, quando eu resisto, Ele vence por mim. Pronto, eu sou vencedor, eu sou livre. Porém, existe a terceira coisa, que é o quê? A vigilância. A vigilância. Por quê? Porque o pecado é sorrateiro. Nem sempre eu estarei preparado para toda hora estar resistindo isso e aquilo. O pecado, muitas vezes, ele é rápido. E se eu não vigiar, quando menos eu perceber, eu já pequei. Não deu tempo nem de resistir, não deu tempo nem de se esforçar, foi rápido demais. Agora aí é onde entra a vigilância. Quando você está vigilante, antes do ladrão entrar, pronto, já está tudo fechado. Sim ou não? É assim, vigiai. O vigia, qual é a função do vigia? É ficar olhando, é ficar vigiando. Para quê? Para que antes que o ladrão chegue, ops, já estou aqui, ó. Olha a arma aqui em tu, aqui, ó. O vigia faz isso. Sim ou não? Tem uns vigias que passam a noite dormindo, né? Vai lá, o cara rouba a arma, rouba a cadeira, ele acorda no chão todo. Mas o vigia, ele antecipa o ladrão. Ele está ali olhando e vigiando, antecipando o ladrão. Assim assim tem que ser cada crente, assim é nós, assim tem que ser cada um de nós. Sempre alerta, sempre vigilantes. Eu tomo a minha decisão de seguir a Cristo, me esforço todos os dias, resistindo, mas sempre vigiando, sempre vigiando. Tem um texto, projeta aí, agora vamos para a Bíblia, de Tiago, no capítulo 4, versículo 7, que diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Olha o processo aqui que eu estou falando para vocês, ó. Portanto, submetam-se a Deus. Submetam-se. O que foi, Ana? Essa gata é folgada, meu amigo. Vou te dizer, ela está roubando a cena, né? Mas é interessante que ela gosta de andar aqui na hora da palavra, né? Na hora do louvor ela não sobe, na hora da palavra ela gosta o Pipoca, é a mulher do Pipoca. O Pipoca é um gato aqui da igreja, né? Não, o Pipoca não está nem aí para ela. Pipoca rei, fica só, não sei, né? Aí o que acontece? Voltando na palavra aqui, queridos, glória a Deus. Portanto, submetam-se a Deus. É o primeiro ponto. Submeter-se é colocar-se embaixo. E eu me coloco embaixo depois de uma decisão. Então, submeter-se é decidir. Eu decido me pôr debaixo. Então, submetam-se e depois resistam. Para resistir, eu tenho que me esforçar. Então, olha aí, ó, decisão, esforço. Decisão, esforço. Decidi me submeter e ao me esforçar, eu estou resistindo. Sai para lá. Sai para lá, aqui não, eu sou servo de Deus, eu pertenço a Deus, eu sou santo, isso não combina com a minha vida, o meu Deus não se alegra disso, Ele não vai se alegrar do que você está tentando fazer comigo, ou do que você está tentando fazer me derrubar aqui, sei lá. Isso é resistência. Então, submetam-se a Deus,
resistam ao diabo. E a consequência? Qual é o resultado? Liberdade. Liberdade. E ele fugirá de vocês. Em seguida, Jesus foi levado por quem? Pelo Espírito ao deserto. Então, Jesus foi obrigado, o Espírito levou ele obrigado, vocês acham? Ou Jesus decidiu ir com o Espírito? Hein? Na sua opinião, ele foi obrigado ou ele decidiu ir? Ele decidiu ir. Jesus era livre. Era livre. Então, ele decidiu ir. Foi o Espírito que o levou, mas não levou ele amarrado, ele decidiu. Eu me submeto, Senhor. Eu me submeto, eu vou. E ele foi. Versículo 2: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, e aí o tentador se aproximou dele, que é o diabo, né? E disse: se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito. Olha só, o diabo insistiu. Note que aqui é o que? A tentação de Jesus. Então, o diabo tentou, o diabo veio contra ele, mas ele respondeu, ou seja, ele resistiu. E isso chama-se esforço. Ele resistiu. O diabo disse uma coisa, ele disse outra. Resumindo, foi isso. Repetindo: se és filho de Deus, disse o diabo, ordena que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, primeira insistida e investida do diabo, né? Mas Jesus resistiu. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-a na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos anjos dele, e a seu respeito, ele dará ordens aos anjos dele, a seu respeito, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Mas Jesus respondeu, ou seja, a segunda investida do diabo contra Jesus, mas pela segunda vez, olha o esforço aí, ó. Pela segunda vez, ele se esforça, ele resiste. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Mas o diabo não desistiu. Querido, o esforço, ele tem que ser contínuo. Por quê? Porque a tentação é contínua. Todo dia vai ter tentação. Diga ao seu irmão, toca o teu irmão que está dormindo aí em nome de Jesus. Toca ele. Presta atenção. Diga para ele, todo dia preciso me esforçar. Agora pergunta, por quê? Por quê? Porque todo dia tem tentação. Todo dia o diabo virá. Todo dia o diabo virá. Todo dia ele vem. Então todo dia eu tenho que me esforçar. Aqui com Jesus foi 3 vezes. Mas nas 3 vezes Jesus resistiu. Ele resistiu. Não se entrega. Tem crente que diz, não vai dar certo não. Não, todo dia está demais, eu vou sair da igreja. É tentação demais, pastor. Não, nunca ninguém me falou isso. Mas tem um monte de gente que faz assim. Muita gente, né, eu não dou conta, é tentação demais. É tentação demais, é mulher demais. Isso aqui eu já ouvi falar. É mulher demais e tal, não aguento não. Você tem que se esforçar todo dia, querido. Se você quiser ficar com a televisão. Se quiser devolver, só que no nosso caso aqui é a salvação.
que é mais importante. E aí, Jesus, ele resiste mais uma vez, porém, versículo 8, depois o diabo levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus, ele insiste mais uma vez, e pela terceira vez, Jesus também, ele resiste. Então Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Culto. Aí aconteceu um fato diferente. O que foi? Jesus não só resistiu, mas Jesus ordenou. Ou seja, preste atenção, na medida que o tempo vai passando, e na medida que você vai se esforçando e resistindo, você vai ganhando força, você vai ganhando autoridade, e aí vai chegar o ponto em que você vai dizer: retira-te. Isso é autoridade. Jesus, ele disse: retira-te, vaza, Satanás, vai embora. E o que aconteceu? O diabo foi. O diabo foi. Aí é onde entra um nível de vida em liberdade, onde você não vai ficar toda hora agoniado, com tanta pressão, com tanta tentação. Tem um tempo que é isso, mas à medida que você vai resistindo, você vai ganhando força, você vai ganhando autoridade, meu amigo, você vai ganhando maturidade, e o diabo não vai se meter a besta toda hora de estar te enfrentando, não. Por quê? Porque você basta levantar a mão assim, ele já está se tremendo. Jesus disse: retira-te, e ele se retirou. Foi o que nós vemos em Tiago 4,7. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Foi o que aconteceu com Jesus, e é o que vai acontecer com você. Quem crê, diga aleluias. E aí depois, o versículo 12, versículo 11: assim o diabo o deixou, e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Vieram e o serviram. Jesus estava mais preparado agora do que nunca, mais forte agora do que nunca. Batizado nas águas, batizado no Espírito Santo. Jesus foi batizado no Espírito Santo? Foi. Aonde? Lá, quando ele foi batizado nas águas. O que a Bíblia diz? Que os céus se abriram, uma pomba desceu, o Espírito desceu sobre ele em forma de pomba. Em forma de pomba. Jesus era Deus, pastor. Ele era o próprio Deus, não precisava ser batizado. E por que ele foi batizado nas águas? Por que ele foi? Ele foi batizado nas águas, foi batizado no Espírito Santo, meu amigo, nesse momento. E aí o que aconteceu? Foi, jejuou 40 dias e 40 noites, e depois venceu o diabo não venceu ele, e agora os anjos vêm e o servem, ele come, e agora consagrado, está pronto para a próxima fase. Daqui ele já sai pregando, daqui ele começa o ministério dele. Ou seja, preste atenção, assim acontece na vida do crente, que vive se esforçando, vive resistindo. Ele vai vivendo de fase em fase, ele vai passando de fase para fase, de fase para fase, sempre crescendo, sempre mais forte, sempre mais forte, sempre mais forte, sempre mais forte. Um dia eu estava ouvindo a palavra, um dia eu estava reconhecendo a minha necessidade, um dia eu estava entendendo, eu tenho que tomar decisão. Um dia eu tomei a decisão, um dia, depois de tomar a decisão, eu tive que me esforçar para não pecar. No outro dia, Felipe, sobe aqui, meu filho. No outro dia o pecado veio de novo, mas eu tive que me esforçar. No outro dia, de novo, mas eu tive que me esforçar. De novo, mas eu tive que me esforçar. De tanto eu resistir, eu fui ganhando força, eu fui ganhando maturidade, eu fui ganhando resistência. E o que aconteceu? O Senhor, ele foi me fortalecendo. O diabo, ele não se metia mais a besta comigo. Ele me tenta hoje? Me tenta, mas não é mais como antes. Eu tenho que continuar vigilante? Tenho que continuar vigilante.
Mas, assim como Jesus, ele foi passando por níveis, e o diabo o deixou, e ele foi para um nível maior agora de poder, assim também aconteceu comigo. Eu não sou mais o Cláudio Van novo convertido. Você também não. A maioria aqui também não. Quem está entendendo? Quem assim é, como eu estou falando, quem assim, quem passou pelo que eu estou falando aqui em nome de Jesus, diga aleluias, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Mas aí é onde entra a última parte aqui, a última parte. Você precisa continuar vigiando. Davi já era rei, ele já era rei, Davi já era rei. E ele caiu. Ele já era vencedor, vitorioso, mas caiu. Eu posso cair, você pode cair, qualquer um pode cair. E aí é onde entra a vigilância. Todos os dias nós estamos nos esforçando, todos os dias. Mas a vigilância é importante. Projeta aí no telão, Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Vai nos falar aí no momento em que Jesus ele está orando, e depois ele convida os seus discípulos para orar com ele, mas ele não aguenta ficar acordado. E aí Jesus chega para eles estão dormindo, e aí ele fala: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Vou ficar só por aqui. Para que não caiam em tentação. É necessário vigiar, querido. Ainda projeta, volta aí, 25, Mateus 25, versículo 13. Mateus 25, versículo 13. Vai nos dizer o seguinte: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Aqui está falando da volta de Jesus. Nós estamos falando de vencer o pecado, mas dá na mesma. Por quê? Para poder subir com Jesus, eu precisaria estar em santidade. E para estar em santidade, eu preciso vencer o pecado todo dia. Vencer o pecado todo dia. Então, como eu não sei nem a hora que Jesus vai voltar, e quando eu não sei a hora que o pecado vai bater na minha porta, é por isso que eu vou vigiar. Por isso que eu vou ficar alerta. Eu não vou conversar com qualquer pessoa no WhatsApp, qualquer hora. Não vou ficar vendo qualquer coisa. Uma coisa que eu já disse para você em relação a celular: nunca entre no YouTube apenas para fazer isso aqui, ó. Porque quando você não tem um propósito ali, você pode ver coisas, ou podem aparecer coisas que você não queria, mas porque você estava ali sem propósito, sem rumo, o diabo vai tentar. Então, nós precisamos vigiar para não cair em tentação. E o último versículo aí, ó, 1 Pedro 5,8: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O inimigo de vocês anda ao derredor, rugindo e procurando. É todo dia ele está procurando uma brecha, todo dia ele está procurando uma oportunidade, todo dia. Vigia, meu irmão. Olha para o teu irmão, diga para ele: vigia, mas fala com seriedade: vigia. Então, como que eu vou viver em liberdade? Decidindo entregar minha vida para Cristo, me esforçando todo dia para permanecer nele, e vigiando. Esse é o meu segredo. Esse é o segredo de quem está firme. Não queira cair. Alguém, para terminar, me disse hoje: eu me afastei, pastor, por isso estou na situação que eu estou hoje. Mas eu estou de volta.
Naquela época, pastor, vocês me amavam, mas eu não via isso. Eu dei atenção para quem não devia dar atenção. Por isso estou sofrendo isso. Estou sofrendo hoje. Só que eu disse para ele: que bom que você não morreu. Deus preservou você. E você está de novo em família. E agora, o que ele tem que fazer? Ele já decidiu. Ele tem que se esforçar todo dia e vigiar. Não tem segredo. Se ele não fizer isso, ele vai cair de novo, vai voltar. Porém, poderá ser tarde demais se ele vacilar de novo. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Então, queridos, o foco disso aqui, eu vou fechar aqui no esforço. No esforço. Esforce-se todo dia, porque quando você se esforça, Deus te ajuda. Nós não temos força contra o pecado, a força vem dele, mas para que a força dele venha atuar e agir em mim, eu tenho que me esforçar. É a minha parte, eu tenho que fazer a minha parte. Quando eu faço a minha parte, Deus faz a dele. Se não fizermos a nossa, Deus não vai fazer a dele, não faz, ele não faz. Sabe por quê? Porque Deus, ele não vai invadir a minha vida. Se ele invadir a vida do homem, ele vai estar indo contra a própria palavra dele, roubando o livre-arbítrio que ele mesmo criou. Então, o que é o esforçar-se? O esforçar-se é dizer para Deus: Deus, toma a minha vida. Deus, toma o controle da minha vida. Deus, tu tens liberdade. O esforço é isso. O esforço é você saber que precisa pegar essa caixa e colocar ali, mas você não consegue. Mas quando você pega e tenta, você olha para Deus: me ajuda, me ajuda. E Deus vem e te ajuda. O centro dessa mensagem é isso. Se você se esforçar todo dia, você nunca vai se desviar. Você nunca vai se desviar. O teu destino é o céu, a eternidade com Deus. Não tem esse negócio, não tem esse negócio, não tem esse negócio. Saia do nível da mentalidade de prisão, de cativo. Você é livre. Passe para o nível de autoridade, dando ordens. Retira-te, Satanás. Ele não vai deixar de aparecer, mas quando ele aparecer, você vai mandar: afasta-te, arreda, aqui não. Ele apareceu para Jesus, por que não vai aparecer para mim e para você? Não é verdade? Então, só quem recebe a palavra, diga aleluias e aplauda o Senhor em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, queridos, nessa hora. Nós vamos orar.